Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao vlog do Casal Garcia. É isso, está começando mais um vídeo por aqui. Eu já te convido para se inscrever no cantinho aqui que vai aparecer o botão de se inscrever. Aquela mãozinha também que é o like, você já pode ajudar, fortalecer nosso canal. Hoje o assunto é muito legal, é muito importante e a gente está fazendo isso a respeito de pedidos de seguidores nossos. Pediram para gravar? Bora, vamos gravar, vem com a gente. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho de como foi o nosso processo de solicitação de visto. Foi uma coisa muito complicada para nós, não é um processo fácil. A gente pensa que vai ser algo muito ágil e no final das contas acaba não sendo. Vou te contar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer alguns detalhes aí que podem influenciar você de uma maneira boa. Claro que o nosso canal não está aqui para prestar consultoria nem para ensinar nada sobre imigração. Isso aqui é só nossa experiência, a nossa vivência, aquilo que aconteceu com a gente. E primeiro de tudo, o primeiro passo para você solicitar um visto, você precisa ter o quê? Um passaporte. E esse é o nosso passaporte brasileiro. É isso, sem isso aqui você não sai do país, tá? Lembrando que isso aqui é um documento fundamental para a tua identificação fora do país. Aqui em Portugal, isso aqui é tudo que você precisa ter, tá? Como turista. Você não precisa trazer aí o RG original, não tem validade. CPF, esqueça isso, tá? O máximo que você consegue usar fora isso aqui é a sua carteira de habilitação. Obviamente tem até os dados, mas lembrando, esse é o documento mais importante para identificar você fora do país, em viagens e tudo mais. Um detalhe muito importante que eu vou escrever aqui em letras garrafais é que a gente não é professor e nem consultor de documentação, viagens, turismo, nem nada do tipo. Porque qualquer vírgula que a gente fale aqui que não seja a extrema realidade, sempre vem um inteligentão. Vou escrever aqui, um inteligentão. Uau, alguém que sabe tudo, para dizer o quanto a gente é desinformado, que o brasileiro não estuda, ou isso e aquilo. Eu não estou nem aí para a sua opinião. Esse aqui é um vídeo com muita educação e muita gentileza, onde a gente mostra a nossa experiência. Não estou interessado em receber aulas de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. E um resumo bem rápido para você do que é o visto de procura de trabalho. Ele é bem simples, ele é voltado para quem quer morar, obviamente, em Portugal. E o que o brasileiro, o que a pessoa que é titular de um visto desse, é requerente de um visto desse, precisa entender. Resumo prático, é um visto que dura 4 meses, tá? Você vem para Portugal e pode ficar aqui 4 meses à procura de um trabalho com um contrato. Ele é prorrogável por mais 2 meses, se eu não me engano, né? Que totaliza nos 180 dias. Caso você tenha dificuldades de conseguir um contrato de trabalho e não conseguir cumprir o requisito do visto, aos 120 dias você pode ir lá e fazer uma prorrogação para mais 2 meses ali e vai virar 180 dias. O que acontece? Vem para cá, fica 4 meses, conseguindo o seu contrato de trabalho, você tem um agendamento no CEF para você mostrar que cumpriu o requisito do visto e solicita a residência. Pronto, ele é bem simples. Bom, agora a gente vai citar para vocês um pouquinho dos documentos que foram pedidos, tá? Tem um checklist aí de coisas que você vai passar também. Provavelmente algumas coisas são diferentes, tá? Porque a lei ela ficou abrindo concessões dentro do período que a gente solicitou também. Alguns documentos eram necessários no começo, depois não foram. Algo que não era preciso, depois foi preciso. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência e talvez alguma coisa assim seja diferente para você. E lembrando que esse visto que a gente solicitou é um visto para procura de trabalho. Então o primeiro documento de todos que a gente preencheu foi online no Instituto de Empregos, que se chama IEFP. Bom, esse foi um formulário online que a gente preencheu, falando um pouquinho sobre a nossa experiência profissional no Brasil e sobre a nossa pretensão também, as vagas de emprego que a gente aceitaria e as áreas em que a gente se propõe a trabalhar. Bem fácil, bem prático, você deixa ali, tudo descrito no site e já era, tá feito. Uma pausa para mostrar como tá bonito esse parque aqui. O Parque da Ponte em Braga é um lugar muito sossegado, muito bonito.
Eu deixo um convite para você aí, quando você estiver por aqui, dê uma passada para analisar um pouquinho desse lugar, dar uma relaxada, vir passear com a família, talvez num dia de domingo, um dia de folga. Você pode aproveitar para conhecer um pouquinho. É muito legal, muito bonito e um ambiente bem relaxante. Bom, a gente fez o preenchimento de um checklist e cumpriu todos os requisitos, né? Todo o documento que era pedido ali, toda a exigência por parte da agência solicitadora e do consulado. Agora, para não ficar muito maçante e muito comprido o vídeo, a gente vai ler um pouquinho desse formulário, que não é tão demorado assim, e explicar um pouquinho bem rápido sobre cada parte. E um checklist rápido de como a gente solicitou o nosso visto de procura de trabalho. O primeiro documento foi formulário de pedido de visto nacional, preenchido na íntegra por cada solicitante. 2 fotocópias. O passaporte ele precisa estar válido. Comprovativo de situação regular, caso seja de outra nacionalidade que não é do país do solicitante de visto. Seguro de viagem ou PB4. Certificado de registro criminal, emitido pela Polícia Federal, ele precisa estar em apostilamento em Haia. Requerimento para consulta de registro criminal português, é um documento específico também. Cópia do título de regresso. Foi pedido pra gente a cópia da nossa passagem de retorno. Na hora de pedir o visto, você já tinha que ter a passagem de retorno. Isso na nossa experiência, quando a gente solicitou o visto. Pode ser que seja diferente hoje, ou pode ser que continue igual. Enfim, vamos para a próxima. Comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros. Essa é uma questão muito chato e às vezes pode ter mudado. Enfim, a gente está gravando isso no mês de julho de 2023, tá? Quando a gente solicitou isso aí foi lá em dezembro de 2022. Tem que pesquisar para ver como é que tá a questões Pesquisa, vai atrás atuais, para valores descobrir. e tudo mais. Quando a gente fez, era a solicitação que você comprovasse no mínimo 3 meses do ordenado mínimo de Portugal, que são 760 euros. Hoje está 760, mas na época que a gente solicitou estava 705. Então você vai fazer 760, 3 vezes 760 Isso, e converter esse valor. E o próximo documento é declaração com a indicação e as condições de estada prevista, que foi um documento que a gente preencheu a próprio punho, né? A gente fez ali no computador e tal. Um documento com os dados do hotel que a gente ficaria, a gente fez uma reserva de 15 dias, com os dados do hotel que a gente ficaria e uma breve descrição, né, de que a gente ficaria nesse hotel por 15 dias e logo após esse período a gente procuraria um arrendamento. Então essas são as condições de estada prevista que a gente fez no nosso caso. Conseguimos solicitar o visto com 15 dias, só que na atualidade você precisa pesquisar se você ainda consegue fazer essa reserva de 15 dias ou se você tem que fazer a reserva no prazo do visto, né, de 120 dias ou prorrogável por 180. Sempre pesquise, porque o processo pode ter se atualizado e isso aqui não é uma verdade absoluta para ninguém. Isso foi a maneira com que a gente conseguiu. Bom, eu vou te falar um pouquinho sobre as taxas, tá? O custo dessas operações que a gente fez. Eu não vou citar exatamente a descrição de cada operação, mas eu vou te mostrar um pouquinho dos custos. Lembrando que o que eu vou te falar aqui foi o custo por pessoa, tá? No caso, só eu paguei tudo isso. A primeira taxa, né, de documentação foram R$ 653,18. Que é a taxa consular. Depois disso tem outras taxas, tá? Uma delas custou R$ 125,15, a outra custou R$ 37,95 e a última taxa custou R$ 12,06. Ou seja, quando eu fiz, só eu paguei R$ 828,34 pelo meu visto. Tirando a comprovação de renda que você tem que ter, tirando o valor das tuas hospedagens, da passagem aérea e tudo mais, tá? Isso aqui não tem nada incluso, isso aqui é só taxa de burocracia de solicitação que eu paguei para solicitar meu visto. Esse valor, claro, foi
por por pessoa. pessoa. Eu paguei esse valor, Samuel pagou esse valor. É isso. Isso aí a gente pagou em dezembro de 2022, para você ter noção. Hoje deve ter alguma Hoje, coisa diferente, podem a ter mais ou a mudado, menos, então é atualizado. sempre bom pesquisar para atualizar em questão dos valores. Eu espero que para você tenha havido algum benefício e hoje seja mais barato. Bom, e como a gente está falando sobre custos, sobre dinheiro, é importante eu deixar bem claro para você que, na nossa experiência, não foi suficiente simplesmente ter o dinheiro ou poder comprovar isso com o extrato bancário. Foi necessário um comprovativo, né, da origem desse dinheiro, ou seja, você tinha que fazer uma carta, por exemplo, nós fizemos, né, uma carta descrevendo de onde veio esse dinheiro, qual foi a origem desse valor na nossa conta e para que ficasse mais seguro para a emissão do nosso visto. Por exemplo, teve pessoas que a gente ouviu falar que simplesmente pegavam emprestado de alguém no momento, tá? E isso aí é burlar o sistema, isso é contra a lei. Se o visto te pede para ter o dinheiro, obviamente, é para a tua própria segurança, para você mesmo se manter e tudo mais. Então sempre teve alguém que foi desonesto, foi lá, pegou dinheiro emprestado por 5 minutos, tirou um extrato, colocou na conta de outra pessoa e no fim não tinha nem dinheiro, veio para cá, né, na tentativa de vir para cá e ia passar necessidade. Enfim, você vai precisar comprovar, tá? Eles pediram pra gente um comprovativo de extrato bancário de 3 meses antes Sim, para comprovar que esse dinheiro estava na conta. Então, precisa. além da gente ter os 3 salários mínimos portugueses na conta, a gente teve que comprovar da onde saiu esse dinheiro. Sim, de onde que você De conseguiu onde esse você dinheiro conseguiu? na Você conta, vendeu uma entendeu? casa, você vendeu um carro. Então, você tem que mandar esse documento. Ah, digamos assim, vendi um carro. Então, eu tenho que mandar esse documento junto para comprovar a origem do meu dinheiro. Por que que esse dinheiro está na minha conta há tanto tempo, entendeu? Se eu fui mandado embora do emprego, se eu vendi uma casa, se eu vendi um carro, se eu vendi uma moto, qualquer coisa. Você manda esse documento junto com o seu extrato bancário dos últimos 3 meses para comprovar de onde saiu esse dinheiro. É isso. Você tem que fazer tudo com clareza, transparência e segurança, claro, né? Por ambas as partes. O consulado, ele quer que as pessoas venham todas bem regulamentadas, obviamente, seguindo todos os pontos da lei, e é o que vai tornar a tua vida mais fácil aqui. Obviamente, tem pessoas que não agem de acordo com a lei e aqui sentem a tremenda dificuldade, o tremendo impacto que é. Sim. Nosso conselho é sempre, faça tudo de acordo com todos os formulários. É burocrático, é chato, é demorado, mas acontece da melhor maneira, tá? Você vem assegurado. Sim, e eles pedem também toda essa questão de apresentar todos os valores de recursos financeiros, porque muitas pessoas vieram a Portugal com o intuito de morar e acabaram solicitando ajuda para o governo para voltar para o seu país de origem porque não tinha como se manter. Sim, não conseguiram Então cumprir é por com o isso, próprio propósito, né? De ficar no exatamente. país, se manter, não conseguiam se sustentar, queriam voltar para o Brasil ou para o outro país de origem. E acabava E pedindo ajuda para o nem, governo. nem para isso tinham dinheiro, nem para isso tinham meios. Então ficavam pedindo ajuda para o governo para poder bancar aí uma volta para o país de origem. E isso acontece até hoje e tem uma fila de espera para isso, acredite você ou não. Mas existe muita gente na espera de uma ajuda do governo para poder voltar para o país, porque não consegue se manter aqui e tudo mais. Ou seja, não veio preparado financeiramente e isso custa muito caro, tá? Morar na Europa não é algo simples, você tem que estar bem planejado e focado para não passar um grande perrengue. Bom, para finalizar nosso vídeo, a gente quer deixar uma breve comparação aqui das expectativas e da realidade desse visto que a gente pediu. O primeiro ponto, acho que é o mais importante aqui, é que a previsão desse visto, ela foi cercada de muita especulação. Tinha muita gente falando na internet, tinha os youtubers famosinhos que falavam e anunciavam uma coisa linda e maravilhosa, pintada de cor de rosa. E no fim não foi assim, tá? A gente entendeu no começo que seria um visto digital, que ficaria pronto em cerca de 30 dias, ele viria no seu e-mail, assim. Viria no teu endereço eletrônico e pronto, você já tem o visto. E é só viajar. Então a gente imaginou, caramba, vai ser muito fácil, né, tirar esse visto, é um visto digital, vai chegar direto no meu e-mail. Todo mundo vai conseguir tirar esse visto. É quase um voucher, né? Ele chegou no seu e-mail, pronto, já está feito. Então assim, a gente achou que seria muito fácil, muito tranquilo. Mas foi muito pelo contrário, porque além de não ser tão fácil e tão simples, Nem um pouco. foi muito caro. Sim. Então, no começo, a gente imaginou que não seria tão caro assim, ia ser muito simples. Tinha a gente não ia youtubers que precisar. falavam assim, vai ser um valor muito pequeno, não sei o quê.
sabe? E não é isso, tá? Não é. Não foi muito fácil de conseguir esse visto e não foi barato. E também não foi o que a gente imaginava, né? Um visto digital que ia ficar pronto direto no sistema, não aconteceu, tá? Ele é um visto físico, digamos assim, porque ele vem ali carimbado no seu passaporte, ele é como se fosse um selo que vem no teu passaporte e ele foi feito da maneira tradicional, né? Com tudo isso que normal. A gente falou para vocês e até vários detalhes que talvez aqui a gente não lembre, não tenha se atentado a mostrar. Mas assim, a primeira grande decepção não foi um visto que ficou pronto rápido, não foi um visto digital que ficou de maneira muito prática. E não foi um visto barato. Não foi barato. Falando um pouquinho sobre a nossa experiência financeira, tá? Com a emissão desse visto. A Kézia tinha comentado que não foi barato. E realmente não foi uma experiência barata, tá? Para nós. Teve o custo de emissão, teve a obrigatoriedade da reserva de hospedagem, teve a questão de passagem de volta, que era obrigatório. Foi, né, para nós, não sei como vai ser para você, mas enfim, entregue a bomba aí do valor, que acabou saindo a brincadeira. A brincadeira não saiu nada barata, então um custo. Não fizemos um cálculo aprofundado, se a gente foi muito preciso. Fazer um cálculo aprofundado vai sair muito mais do que o que a gente vai falar agora. Mas o valor por pessoa não foi, para os dois, foi um valor por pessoa, dá em torno de 15 a 17 mil. 15 a 17 mil reais. Isso foi um valor individual, tá? Individual. Samuel pagou esse valor, eu paguei esse valor para minha solicitação, para todo o nosso processo. Todo o processo, quando a gente diz, você tem que ter o dinheiro que você vai usar aqui com 3 meses de salário convertido e tudo mais. Os 3 meses para comprovar de renda, passagem de regresso. É o dinheiro que você vai usar, tá? O valor que você solicitou o teu visto, valor de documentos à parte e tudo mais. Então, juntamos tudo isso e deu em torno de 15 a 17 mil reais por pessoa. A gente não está falando que gastou isso para ter o visto. A gente está querendo que você entenda, tá? Esse é o valor que a gente teve que trazer para cá também, como o valor mínimo representado ali na solicitação, que era os 3 meses de salário para cada um, mais a passagem, mais a hospedagem e tudo mais. E deu mais ou menos isso, tá? Somente para solicitar o visto deu 830. Mais ou menos. Redondando, mais 830. Ou menos, Para solicitar o visto. Sim. Mas tudo que a gente está falando... Ele te pedia passagem, ele te pedia hospedagem, então... Então, juntando tudo, deu de 15 a 17 mil por pessoa. Então, se prepare para solicitar esse visto. Não faça de qualquer jeito, porque não é um visto barato, é um visto caro. E cuidado com as assessorias aí milagrosas que ficam te oferecendo pela internet, os grupinhos de Facebook e não sei o quê. Eu conheço alguém que faz para mim, eu conheço alguém que vai emitir um visto para mim. A gente fez sozinho e gastou esse valor. Agora, imagina você pagar para alguém solicitar esse visto para você, vai ficar ainda mais caro. E a gente não pagou mais caro por ignorância ou por coisa assim, tá? A gente fez tudo certo. O processo da nossa parte foi o melhor que poderia ser. E ainda assim saiu tudo isso. Agora imagina pagar alguém para trabalhar por isso para você. Então não é nada barato. Então, se prepare financeiramente. Ou pode ser que a gente esteja falando com alguém aqui que tem uma realidade diferente. Obviamente vai ter alguém... Deixa nos comentários, a tua realidade, o que você passou. Né? Talvez até alguém fale, 15 mil não é caro para mim. 15 mil é um valor acessível. Pode ser que exista, claro, pessoas assim. Para nossa realidade foi caro. Mas a gente tinha várias especulações de que não seria um visto caro, que seria um visto barato, a gente se assustou diante desse valor. Expectativa e realidade, tá? Essa foi a nossa experiência. Foi isso aí. E a nossa última exposição sobre as experiências que a gente teve aqui, né, foi a diferença entre aquilo que a gente imaginava de período, prazo, e aquilo que realmente foi praticado. A gente ouvia muita especulação na internet falando que era um visto que ia sair em 30 dias. Depois, quando começaram a fazer as emissões, as pessoas na internet começaram a falar, não, são 30 dias úteis, então vai dar mais que 30 dias. E assim, a gente se programou muito com isso. E como as agências que faziam solicitação de visto e os consulados, ali dentro existia muito essa ideia de que seriam 30 dias úteis, a gente se programou a mais. Já que a gente tinha que comprar a passagem, né? A gente se programou a mais e pensou assim, bom, se a ideia são 30 dias úteis, a gente pensa em 60 dias úteis, para que não dê nada de errado. Aí a gente pega uma margem boa de tempo e coloca um pouco mais de dias úteis, né?
para não ter nenhum imprevisto e para que tudo corra bem. Então a gente contou 60 dias úteis Mais um pouco ainda. para comprar a passagem de ida, certo? A gente planejou 60 nossa dias viagem, úteis, né? todo esse tempo para a gente comprar a passagem de ida. Você tem que tomar muito cuidado, tá, com o teu planejamento de prazo, porque você pode ir lá, compra a sua passagem, deixa a viagem pronta, mas o visto ainda não está tá em processo. Então toma muito cuidado com isso, se planeje com segurança e com calma, porque no nosso caso a gente pediu, imaginando que seriam os 30 dias, a gente pediu em dezembro e nosso visto chegou em abril. Para você ter noção, olha a diferença de tempo, né? Na prática. Na teoria seriam 30 dias, ou então 30 dias úteis, que era algo muito incerto, assim, era mais uma especulação, mais um senso comum do que algo definido. E demorou muito mais do que isso. Então, a gente aconselha você a se planejar com vários meses de antecedência para que a tua experiência seja tranquila, tá? Planeja a tua viagem lá na frente. Não coloque. E tem gente que acha que vai solicitar o visto hoje e daqui 30 dias já quer comprar a passagem, quer deixar a viagem programada para um mês. Não faça isso. Fez num prazo razoavelmente bom, né? Só que a gente não aproveitou o nosso processo com muita atenção, porque não dava certo, uma coisa estava dando errado, outra coisa foi dando errado, porque a gente se programou com o tempo, estava um prazo legal, só que as coisas foram se apertando porque o visto foi atrasando. Então faça um tempo bom, aproveita essa nova etapa da vida de vocês, né, que é uma etapa muito importante, que a gente não conseguiu aproveitar por conta né, de toda a situação que estava nesse processo de visto, as expectativas. Né? A gente foi uma das primeiras pessoas a solicitar, então tinha milhares por semana. Muita coisa acontecendo, então aproveite. É uma coisa muito gostosa a gente poder fazer para poder mudar de país e tudo mais. Então aproveite, faça um tempo bom, se prepare financeiramente, que é muito importante. Psicologicamente é muito importante também. Você vai precisar. E é isso. E não deixa de considerar o planejamento pessoal para tudo, tá? Tem gente que a gente viu no mesmo período que a gente solicitando um visto e pensando assim, olha, vai sair meu visto em 30 dias, então eu já vou deixar certo no meu trabalho que eu daqui 30 dias estou saindo da empresa, eu vou avisar a pessoa que aluga a casa para mim que daqui 30 dias eu estou indo embora, eu vou colocar meu carro à venda agora porque daqui 30 dias eu já vou viajar. Toma muito cuidado com isso, porque o processo ele pode ter vários percalços, pode ter algum erro no procedimento e o processo pausa. Cara, toma cuidado com isso para que você depois não se sinta assim desamparado em algum desses processos, entende? Eu vi pessoas assim que anunciaram a saída da empresa, depois saíram da empresa e o visto não ficava pronto, ou então compraram as passagens para muito cedo e daí o visto não saía, perdia a passagem. Eu vi gente entregando a casa num período muito rápido, achando que o visto já estava por sair, o visto não saiu, e a pessoa ficou desesperada depois que não tinha onde morar. Então essa é uma realidade muito perigosa e a gente quer aqui deixar um conselho para o bem de vocês. Tome muito cuidado, se planejem com calma, coloque vários meses aí na frente. Você não perde por esperar, você não perde por se preocupar com isso, tá? Às vezes a gente fica na expectativa de correr logo para viajar e aí a gente se atrapalha, a gente se atropela. Toma muito cuidado com isso para que a tua viagem e o teu procedimento sejam tranquilos, para que você não se torne escravo do teu prazo, da tua própria programação, entendeu? Financeira. E no meio desse caminho, a gente viu muitos vistos saindo em 30 dias. Acontece também. Sim! Acontece também. Muitos vistos saíram em 30 dias, mas muitos vistos saiu em 4 meses, 4 meses e meio. Experiências entendeu? aí Então, completamente diferentes no mesmo lugar, exatamente. no mesmo prazo. No mesmo consulado. Pessoas que pediram ali em março, recebendo em março, enquanto do lado delas tinham pessoas de novembro que não tiveram nem resposta ainda. Então, assim, a nossa experiência revelou muitos detalhes importantes que a gente está passando para vocês, visando o bem de vocês e a tranquilidade, para que ninguém venha para cá de algum certo modo prejudicado, para que você não venha desfalcado financeiramente, para que você não venha aí numa situação de extremo aperto. Talvez você esteja próximo do seu visto chegar e você já está desesperado, sem uma casa para morar, às vezes com filhos. Tome muito cuidado com isso, porque o planejamento vai fazer diferença entre o sossego e o desespero, tá bom?
Um aviso muito importante para o bem de vocês e eu espero que dê tudo certo. Será que dá tempo de um último conselho? Tenta aproveitar o teu processo. Tenta aproveitar a tua família, aproveitar tuas amizades, porque esse país aqui é muito lindo. Tem muita coisa boa para você viver aqui, do outro lado. Mas a gente precisa ser feliz hoje. Então, no teu período de planejamento, aproveita, curte teus amigos, vai passear, pega um dia de domingo bonito como esse e vai passear, chama tua família para jantar num lugar diferente, aproveita. Talvez vocês venham para cá com as mesmas companhias que a gente veio só nós, né? Um casal. E aqui a gente tem só um ao outro. E você? Quem é que você tem aí no Brasil? Quem é que vai te deixar saudades aí no Brasil? Aproveita, tá bom? Aproveita. O planejamento é estressante, é demorado, é incômodo, mas dentro disso também, com certeza, cabem muitos momentos preciosos de felicidade que podem vir a te fazer muita falta. Um abraço do Casal Garcia para você. Fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, mandar para alguém que está interessado em vir morar aqui no país. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vlog do Casal Garcia. Tchau!